Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando. Eu tenho muitas saudades de todas, muitas saudades dos nossos encontros, das nossas trocas, das nossas rodas de conversa, enfim, de estarmos juntas e dançando. E foi pensando nisso que eu pensei em propor para vocês essas videoaulas, que poderão ser gravadas, como vai ser o formato dessa nossa primeira aula, ou então a aula no Zoom, que é aquele aplicativo que a gente consegue fazer aula online, que seria uma ideia bacana. Caso vocês não consigam estar online no dia e na hora que eu vou avisar com vocês com um pouquinho de antecedência, depois eu disponibilizo todo esse conteúdo da videoaula no YouTube e mando o link para vocês, tá bom? Essa nossa primeira aula, eu escolhi um movimento que, pelo próprio nome, já diz o quão importante ele é para a nossa dança. Ele é um movimento que é da família das linhas retas, chamado básico egípcio. Então, eu vou pegar com vocês, durante pelo menos umas 2 aulas aí para frente, esse movimento, na sua forma mais simples de execução, desde o posicionamento dos pés na base unilateral. Vamos relembrar como a gente monta aquele pezinho bonitinho da foto, que uma vez aprendido nunca mais é esquecido. Faremos como ele se posiciona, tanto do lado direito e esquerdo, e depois faremos uma pequena dinâmica dentro desse posicionamento dos pés. Após passaremos para relembrar o básico egípcio na sua forma mais simples de execução, na sua forma mais pura de execução. E aí eu vou aplicar uma dinâmica nesse movimento. E quando eu aplico uma dinâmica no movimento, ele tem a técnica número 2. Lembra? Técnica 1, o seu movimento é na forma mais simples de execução, é o que nós vamos relembrar hoje, e aplicaremos a técnica 2, que é com uma dinâmica que o movimento fica com uma carinha um pouquinho diferente. E é claro, um quadril ele tem que ter uma moldura muito bonita, que serão os nossos braços. Hoje, para aplicarmos esse movimento do básico egípcio no quadril, eu vou escolher um braço em posição, que é o braço L. E teremos uma pequena troca para acompanhar essa dinâmica de quadril. Depois de tudo isso feito, aplicaremos numa música gostosinha de dançar. Tenho certeza que vocês vão gostar. O que eu quero de vocês, menina? Claro que vocês vejam a aula, se divirtam, dancem e depois essa pequena sequencinha que eu vou passar para vocês hoje, vocês me gravem e mandem lá no grupo, para eu poder ter um feedback e ver como é que vocês estão se saindo, tá bom? Espero que vocês gostem. Um grande beijo e vamos dançar. Vamos iniciar relembrando como nós compomos a base unilateral dos pés. A base unilateral dos pés, ela é composta por um pé totalmente apoiado no chão e o outro parcialmente apoiado no chão. O pé que eu coloco totalmente de apoio no chão, ele vai estar ligeiramente andeor, ligeiramente voltado para fora. Então eu não deixo esse pé paralelo, reto, mas eu deixo ele levemente andeor. Esse pé de apoio, ele vai ser colocado o calcanhar no pé de base e virado para frente. Essa distância em que ficou entre minha perna de base e minha perna de apoio, eu vou elevar o calcanhar. Estamos quase finalizando. Esse pezinho que ficou apoiado no chão apenas na parte anterior toda, eu vou levar o peso para a parte interna. E eu sinto fazer uma força na minha panturrilha pela parte de fora para eu conseguir manter esse pé com a força apoiada para dentro. Eu vou mudar. Pé de base andeor, calcanhar à frente, tirei o pé do chão. Levo todo o peso na parte de dentro. O exercício que nós vamos fazer vai consistir em trocar a base direita e a base esquerda. Faremos isso algumas vezes.
Depois eu vou trocar o posicionamento do meu corpo, que agora eu estou de frente e para as próximas eu me posicionarei na diagonal. Então eu vou fazer essa troca na diagonal. Diagonal, diagonal, diagonal. Os braços, para a gente fazer esse exercício, serão emoldurados ao lado do corpo. Lembra como compõe esse braço? Então eu tenho esse braço ao longo do corpo, como eu tenho normalmente no meu dia a dia. Eu afasto um pouquinho do corpo. O meu cotovelo que está voltado para trás, eu volto para o lado. E a palma da mão acompanha o meu corpo. Cuidado para não ter nenhuma articulação muito pontiaguda, ou seja, ombro contraído, relaxa o ombro. Cotovelo muito pontiagudo, relaxa o cotovelo. Ou punho muito contraído, relaxa o punho. É uma moldura do corpo. Então faremos só esse braço para poder acompanhar o exercício. Faremos primeiro de frente e depois nos posicionaremos na diagonal. Vamos relembrar o nosso movimento, o básico egípcio, na sua forma mais simples de execução. O movimento do básico egípcio, ele é feito na nossa base unilateral. E ele tem a dissociação vertical como componente. Essa dissociação vertical, ela vai ser praticada em uma parte só do corpo. É onde a perna está com o calcanhar elevado. Então eu dissocio para cima e volta, para cima e volta. Lembrando que para que eu faça essa dissociação vertical, trazê-la para cima, qual componente do meu corpo que eu uso? Uma movimentação do abdômen oblíquo, que eu sugo ele para dentro e volto, sugo ele para dentro e volto, e a minha perna de base, ela vai estar relaxada, ela não vai estar esticada. Então eu utilizo essa molinha do joelho juntamente com a movimentação do oblíquo para que eu consiga fazer a movimentação da dissociação vertical. Pelo lado esquerdo, a mesma coisa. Lembrando sempre da base unilateral que a gente acabou de treinar atrás, eu vou deixar a minha perna de base relaxada e vou sugar o abdômen para cima e para baixo. Essa é a forma mais simples de execução do básico egípcio. Nesse primeiro momento, nós só faremos isso. Executaremos o básico egípcio de um lado e o básico egípcio de outro. E essa troca entre uma base e outra vai ser feita com pausa. O que seria? Eu vou montar o básico egípcio, o braço é o braço básico, tá? Então eu vou montar de frente, nós vamos trabalhar 8 tempos, lado direito, coloquei o pé no chão, 8 tempos, lado esquerdo. Faremos a mesma dinâmica das diagonais. Eu farei o movimento do básico egípcio primeiro para uma diagonal e depois troquei para outra diagonal.
Aí. O próximo passo é unir o lado direito e esquerdo de uma maneira fluida. Para que eu consiga fazer essa troca de base dos pés de maneira assertiva e não perdendo a movimentação de quadril, existe um pequeno segredinho. Qual é esse segredinho? Eu estou fazendo um movimento na base unilateral com o quadril pelo lado direito. Quando eu for trocar, eu coloco meu pé direito para trás e eu automaticamente já subo o meu oblíquo do outro lado, o meu abdômen, e continua a movimentação. Ou seja, fazendo o movimento básico egípcio pelo lado direito, troquei, subi o quadril e continuo, para que essa troca seja fluida e não seja quebrada como a gente tinha feito no exercício anterior. Olha a diferença. Existe uma quebra do movimento. Eu paro para trocar de lado. Nessa dinâmica que nós estamos aplicando hoje, nesse movimento básico egípcio, na sua forma mais simples de execução, que é a troca da base unilateral, ela exige que o quadril seja elevado quando existe a troca. A gente vai fazer esse exercício e vai aplicar na música. 6, 7, 8 e 1, 2, 3, troca. 1, 2, 3, troca e 1, 2, 3, troca e 1, 2, 3, troca e 1, 2, 3, troca. Passo, colocar os braços no movimento de quadril. Os braços que eu escolhi para nós compormos esse movimento de quadril do básico egípcio é o braço em L. O braço em L ele é composto por um braço na diagonal e um braço na parte superior. Esse braço na parte superior está com a palma da mão voltada para dentro. O outro lado, braços na diagonal e braços na parte superior. Lembrando sempre de não deixar nenhuma articulação em evidência, seja ombros, seja cotovelos, ou seja punhos. Lembrando que faz um movimento arredondado, ele não é super esticado e nem muito encolhido. Então a dinâmica que a gente vai fazer vai ser da troca desses braços. Como que é feita essa troca? Do braço que está em L para a formação do outro braço em L. Qual o caminho que ele percorre? O braço que está na diagonal, esse aqui, ele só vai fazer isso. Ele vai sair da diagonal e vir para a parte superior. E o braço que está na parte superior vai vir para a diagonal. Ou seja, enquanto um sobe, o outro desce. Enquanto um sobe, o outro desce. Só que a gente vai fazer isso com o quadril. Então, a perna que tiver com o pé de apoio, o meu braço vai estar na diagonal. E a minha perna, que é o pé de base, o braço vai estar na parte superior. Se eu trocar, troquei de base, troquei de braço. Troquei de base, troquei de braço. Troquei de base, troquei de braço. Então, nosso próximo exercício vai ser braços e base na diagonal e braços e base à frente. Então, primeiro, eu faço essa transição com a perna e com o braço.
posicionado à frente. Depois eu faço essa transição com o corpo na diagonal. Sete, oito e 2, 3, 4 e 1, 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 2, 3. Passar para vocês, sem música, como que vai ser esse pequeno início da nossa sequência. Nós iniciaremos com o corpo virado na diagonal e o tronco voltado para frente. Eu vou abaixar o tronco e colocar a mão na frente do cabelo. Na primeira batida da música, eu levanto e eu tiro o meu cabelo da cara. Esse braço, ele desce, ao mesmo tempo que o outro sobe e já forma o L lá atrás. Esse braço, ele tem que subir na diagonal. Então, eu vou subir primeiro com o ombro, cotovelo, punho, voltei. Ombro, cotovelo, punho, voltei. Ombro, cotovelo, punho, voltei. Lembram desses braços que nós fizemos? Só que agora eu vou fazer o mesmo braço na diagonal e de um lado só. Então, deu o estouro da música, levantei, abaixei esse braço, ao mesmo tempo que o outro sobe, posicionou. Esse sobe com o braço na movimentação da serpente. Após feito isso, nós vamos colocar o quadril. Então vai ser 1, 2, 3, 4, troca, 1, 2, 3, 4. Só isso hoje.